A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Nós estamos aqui mediante essa carta que Paulo escreve a Timóteo, e ele vai falar sobre a apostasia nos últimos tempos. Bem sabemos que a cada dia que passa, esses últimos tempos, ele começou lá quando Cristo ele foi assunto aos céus. Tudo começa já lá no tempo de Paulo, aonde nós vamos observar que a palavra do Senhor ela vem apontando desde a igreja primitiva para esses últimos tempos. Algumas vezes falando sobre situações, sobre algo que estava acontecendo, que está acontecendo também em nossos dias, que podemos dizer que são sinais da vinda do Senhor Jesus, são sinais daquilo que o Senhor ele já deixou na sua palavra. Então, quando nós vemos essa instrução de Paulo a Timóteo, quando ele vai dizendo que nos últimos tempos, já começaram com a ressurreição de Cristo, e continuarão até a sua volta, quando estabelecer o seu reino e julgará toda a humanidade. Então, esse último tempo que Paulo ele disse nessa carta, já começou com essa ressurreição de Cristo, e vai continuar até a volta do nosso Senhor. Então, os falsos mestres, eram ainda e são uma ameaça para a igreja. Jesus, os apóstolos fizeram repetidas advertências contra eles. Quando nós lemos lá no livro de Marcos, capítulo 13, no versículo 21 e no versículo 22, que diz: Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Então, quando nós olhamos aqui, o próprio Senhor diz no versículo 23, tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Então, o próprio Senhor Jesus, ele já deixou bem claro a respeito dos falsos mestres, a respeito dos falsos profetas, daqueles que viriam para enganariam até os escolhidos. Então, o perigo que Timóteo enfrentou em Éfeso parece ter vindo de certas pessoas na igreja que seguiam alguns filósofos gregos, defensores da ideia de que o corpo era mau, e somente a alma tinha importância. Então, os falsos mestres se recusavam a crer que o Deus da criação fosse bom, porque seu contato com o mundo físico o teria maculado. Então, apesar de alguns membros da igreja, influenciados pelos gregos, honrarem a Jesus, não podiam crer que ele era verdadeiramente humano. Paulo sabia que, se esse ensinamento não fosse refutado, a verdade cristã seria contaminada. Não é suficiente que um professor ele pareça saber sobre o que está falando, que seja disciplinado e tenha moral, ou diga que está falando da parte de Deus. Se suas palavras contradizem a Bíblia, seu ensino é falso. Como Timóteo, devemos nos afastar de qualquer ensino que leve os crentes a se enfraquecerem ou a rejeitarem qualquer aspecto da sua fé. Tal ensino falso pode ser
direto ou extremamente sutil. Os falsos mestres, falsos ensinadores, desde aquele tempo, eles, com a sua sutileza, de uma forma bem sutil, de uma forma bem não direta, que o falso ensino ele vai contradizer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que está na Bíblia Sagrada, mas vai vir de uma forma sutil, de uma forma, que pareça, que vai parecer que é bom, vai parecer que é agradável aos ouvidos, mas nós devemos ter esse cuidado, porque esses falsos mestres, como naquela época os filósofos gregos, o que era, do pensamento humano, da filosofia, eles estavam introduzindo dentro da igreja e criando, ali mentiras, de uma forma de enganar realmente todo aquele povo. E muitos hoje, com falsas mensagens, com falsos ensinos, com tantas mensagens que se tem por aí, texto cortado, coisas que são colocadas, dizendo e para os olhos parece ser bom, mas não perdoa pecado. Não tem o poder para mudar a vida da pessoa. Quando nós lemos no versículo de número 3, eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus o criou para serem comidos com ações de graça pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for comido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Então esse texto, ele dá a entender que Paulo disse que os falsos mestres eram mentirosos e hipócritas, e encorajavam as pessoas a seguirem espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Satanás engana as pessoas oferecendo uma imitação inteligente de algo real. Os falsos mestres, eles ditaram regras severas, como proibir as pessoas de se casarem ou de comerem certos alimentos. Isso fez parecer autodisciplinado e justo. Sua rígida disciplina para com o corpo, porém não podia remover o pecado. Não devemos ficar indiferentemente impressionados com o estilo ou com as credenciais de um ensinador. Devemos observar os ensinamentos se ele transmite a respeito de Jesus Cristo, se é realmente a verdade. Suas conclusões e respostas no Senhor mostram a fonte da sua mensagem. Então, nós vamos observar que Paulo, ali em oposição aos falsos mestres, ele afirmou que tudo que Deus criou é bom. E não era isso que eles estavam dizendo, proibindo casamento, consumo de alimentos, enfim. Então devemos pedir a bênção de Deus sobre as dádivas que Ele criou e que nos dão prazer e agradecer por elas. Isso não significa que devemos abusar daquilo que Deus criou. Por exemplo, a glutonaria é um abuso dos alimentos que Deus nos deu. A luxúria é um abuso do amor, que é um dom de Deus. O assassinato é um abuso da vida, que também é um dom de Deus. Em vez de abusar, devemos apreciar esses dons, usando-os para servir e honrar a Deus. Nós precisamos entender, compreender que tudo que Deus criou é bom. Agora, o abuso do uso, do consumo de tantas coisas que a palavra está dizendo ali, que é boa, mas tudo com exagero, vai causar problemas. Então, que nós possamos entender que esses últimos tempos começou com a ressurreição de Cristo e vai continuar até a sua vinda. Então, que nós possamos estar vivendo esses últimos tempos conectado com a palavra para não ser enganado, pelos falsos mestres, pessoas que têm a intenção, como nós olhamos hoje, de ter seguidores, de impulsionar certos assuntos,
para as tantas coisas que têm acontecido, que está roubando o tempo de ter o contato, das pessoas terem contato com a verdadeira palavra de Deus, né? De ouvir realmente sobre o que está na palavra, e não de ouvir histórias, né, que acrescentando muitas vezes algumas coisas, né, dentro daquilo que na palavra de Deus, né, que não é aquilo que o Senhor disse, não é aquilo que está na Bíblia, mas as pessoas pegam e levam por outro lado. Então, que nós possamos, esses últimos tempos, né, tomar cuidado, porque até aqueles, né, que estão conhecedor da palavra, o próprio Senhor Jesus ele diz, né, se apostatarão da fé, né? Até aquele que realmente estava ali com Cristo se apostataram, né? Caso deram ouvido a doutrinas de demônio. Então, que nesse dia você venha dar ouvido à palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.